Outra conversa está de volta, hoje recebendo aqui no estúdio da OTV a jornalista Silvia Oliveira, que mantém um blog, o matraqueando.com.br, matraqueando.com.br, e que é especialista, que tem a especialidade do blog é falar de viagens. E eu queria saber qual foi a viagem, a pior viagem, aquela que você não faria de novo, não indicaria para ninguém. Olha, na verdade, assim, eu acho difícil. Tem um lugar que eu não digo que foi a pior viagem. Eu fui para Caracas naquela época em que o Chaves foi supostamente deposto, 2002. Você estava lá no período daquilo? Fui, exatamente. Então, foi uma viagem complicada. As coisas não funcionavam, o ônibus já era ruim, ficou pior. Os Nos dias do foi em alto golpe, que se abril. chamou de golpe, depois... Isso, foi em abril de 2002 isso. E daí... Eu estive lá, então eu fiquei completamente traumatizada com Caracas, não penso em voltar, porque todo lugar eu quero voltar, Sandro. Mesmo que eu tenha passado por alguma roubada, um restaurante ruim, um hotel que não era tão bom, passei por alguma situação, graças a Deus nunca fui roubada, nunca fiquei doente severamente, mas enfim, Caracas era um lugar assim que eu tenho uma certa restrição e acho que hoje em dia, principalmente... O que aconteceu lá? Na verdade, eu tive muita dificuldade de locomoção. Eu, como viajante econômica, eu não sou de pegar táxi, entendeu? E, na verdade, o táxi também não estava disponível, porque o país ficou extremamente inseguro por aquele suposto golpe que o Chaves teria sofrido e tudo mais. E eu fiquei bem ali uns 5, 6 dias, não pude visitar nenhuma ilha, não consegui chegar a nenhuma praia ali do Caribe, nada. Eu voltei para casa. Enfim, a coisa não deu certo mesmo. Aqui no Brasil, quando eu fiz a Expedição Brasil Express no ano passado, eu fiquei hospedada em albergues da juventude, que é bom a gente desmistificar que albergues da juventude são pousadas econômicas, que embora se chame da juventude, hoje pode ser família, qualquer pessoa de qualquer idade. Mas em Maceió eu fiquei realmente num albergue que eu pedi para morrer, porque era muito sujo, tinha barata, o banheiro era podre, o café da manhã era intragável. Eu jamais tinha visto aquilo, porque os albergues geralmente eles têm um padrão de qualidade que é regido por uma entidade nacional e internacional. Inclusive eu cheguei a denunciar na época, reclamei e a pessoa, eu acho que eles estão investigando para tirar ou não. Ou fazer melhorar, né? Claro, o objetivo é esse, fazer melhorar. E agora... E tinha barata? Tinha, Você tem medo de barata? Eu não tenho medo, mas eu morro de nojo, né? E eu não sou, olha, eu não sou fresca, por incrível que pareça, mas assim, um mínimo de higiene. Eu gosto de ficar em lugar nenhuma. Você dividia com moças o quarto? Na verdade era um quarto coletivo, mas eu estava sozinha, porque era baixa temporada, eu fiquei sozinha nesse quarto, não tinha ninguém. Você e as baratas? Eu e as baratas. Eu e as baratas, o banheiro horroroso. Nossa senhora, eu pedi, tanto que eu saí de lá, eu fui procurar, eu fiquei uma noite, eram 3 noites, eu fiquei uma noite, fui buscar um outro hotelzinho, barato também, consegui outro barato e econômico também. E ao contrário, qual foi aquela viagem que você não botava um centavo, não apostava nada e que te surpreendeu? Olha, na verdade, assim, toda viagem eu espero muito, mas não que essa minha expectativa me gere uma frustração depois, não era aquilo que eu esperava, porque eu planejo muito, estudo muito. Mas na viagem que eu fiz o ano passado para cidades históricas de Minas, Tiradentes foi uma surpresa para mim. Todo mundo falava muito bem de Tiradentes, da cidadezinha histórica. Hoje é um polo gastronômico maravilhoso. Mas eu fui assim, talvez sem grandes expectativas. Achava que era uma cidade histórica a mais em Minas Gerais. Eu já tinha passado por Ouro Preto, por Mariana, por São João del Rei, pela Estrada Real, que tem um monte de cidadezinha. Mas ela é extremamente charmosa, muito acolhedora, comida maravilhosa. E a 8 quilômetros de Tiradentes, a gente tem um distrito, que é o distrito de Vitoriano Veloso, que as pessoas chamam de Bichinho, que é um polo de artesanato brasileiro maravilhoso. Eu nunca tinha visto aquilo. Como eu adoro comida mineira, cidade mineira, artesanato mineiro, que retrata, acho que a essência brasileira, eu costumo dizer que o estado mais brasileiro é o estado de Minas Gerais, foi para mim, assim, uma viagem de sonhos. Todo dia eu quero voltar para lá. Que maravilha. Você falou do seguro para viagens internacionais, o seguro saúde. Para não entrar em roubada, o que você aconselharia, além do planejamento? Assim, por exemplo, você, uma pessoa que não gosta de artesanato, que não gosta, é uma cidade muito tranquila, que queira agito, não deve ir para Tiradentes, correto? Exatamente. Então, tem que adequar o roteiro ao perfil da pessoa, é fundamental? Esses dias eu escrevi um texto, Sandra, que era o seguinte: qual a viagem certa para você? Era a pergunta do texto. Porque, na verdade, quem determina isso é você. São as suas experiências anteriores, é a sua expectativa, é o tanto de dinheiro que você tem para gastar, as suas preferências pessoais, montanha, praia, frio, calor, esqui.
Eu sou uma pessoa que não gosto de turismo, de ecoturismo. Eu não esquio, eu não gosto de descer rio em boia, eu não escalo montanha, eu não gosto nem de fazer trilha. A não ser que seja uma trilha muito planinha, assim, 1 quilômetro, né? É uma característica minha. Eu adoro turismo cultural, eu gosto de história, porque talvez as cidades históricas de Minas tenham trazido isso para mim, porque é muita arquitetura, muita arte, aquela coisa toda. Então, por exemplo, está na moda Buenos Aires. É uma cidade. É uma metrópole, é uma cidade latino-americana, tem problemas com violência, tem problemas de mendigo na rua, de pedintes. Então a pessoa vai achar lá que vai achar uma coisa assim, uma Sydney na Austrália, né? E volta falando mal. É porque a expectativa dela estava completamente equivocada. E essa expectativa é baseada na falta de informação. Então você tem que entender, olha, eu gosto de comer bem. Então, se você for para um lugar extremamente rústico, onde você não vai ter um restaurante estrelado, você vai voltar falando mal. Aquele lugar não tinha estrutura. Sol, por exemplo, você quer ir para uma praia e calha de 10 dias naquela praia você pegar chuva. Você tem que ter alternativas para momentos de chuva, é como Buenos Aires. Buenos Aires é uma cidade, eu estou com ela na cabeça porque eu vou viajar daqui uns 10 dias para lá, é muito rua, é muito bairro para você visitar. Se eu pegar chuva, muito urbana, se eu pegar chuva, eu já tenho uma série de cartas na manga, até porque eu vou com a minha filha de 3 anos, para que eu possa, nesses dias chuvosos, resolver a minha viagem e voltar feliz para casa. Até porque viagem, por mais econômica que seja, sempre custa muito dinheiro. E nos roteiros acontece de você, como aquela história do baile, né? O rapaz vai ao baile, encontra a moça da vida dele e fala, o baile foi ótimo. O outro não achou ninguém e fala, o baile foi horrível. É o mesmo baile, né? Exato. Acontece de você ter uma impressão e depois ser corrigida por alguém que depois... Bastante. De uma maneira geral, quando eu falo, olha, é a minha opinião, dentro do meu perfil, do meu padrão de consumo, eu gostei ou não gostei. Então, deixo isso sempre bem claro, para não deixar uma verdade absoluta. Mas acontece de eu indicar um restaurante ou de eu dizer, olha, eu tive uma experiência boa nesse hotel, e alguém chegar no meu blog e dizer, olha, eu não gostei muito, eu achei que o atendimento não estava bom, não era o que eu esperava, mas acontece muito mais ao contrário. As pessoas agradecem a indicação porque realmente estava dentro daqueles parâmetros, né? Você falou do ecoturismo, eu lembrei de uma colega nossa que ela me via voltar do Globo Repórter e falava, não sei como é que você faz isso, onde é que eu vou achar uma tomada para fazer uma chapinha? A gente estava no meio da floresta amazônica, era meio complicada. A viagem que você ainda não fez? Índia. Eu acho assim que é uma coisa que eu estou alimentando há muito tempo. Eu já fiz uma viagem linda para o Egito, para Israel e para a Turquia. Até a gente não colocou fotos aí porque foi na época da analógica, não tem nem foto que presta, mas foi uma viagem assim muito diferente. Visitei a faixa de Gaza na época. Em paz. Em paz. Na verdade, ali nunca teve paz, mas assim, não tinha um conflito. Não tinha um conflito muito estabelecido. Até quando a gente acabou saindo dali da Palestina, voltou a ter uns conflitos meio sérios e tudo, mas eu fui numa época bem tranquila para aquela região. Foi a viagem que marcou a minha vida. E desde então, tem muita gente quando fala, qual é a viagem da sua vida? A pessoa pensa numa mega paisagem, numa cidade muito produzida, com uma certa estrutura. Eu tenho tudo ao contrário, eu gosto de pessoas. Então eu quero fazer muito o Círio de Nazaré, em Belém, que sempre acontece em outubro. Eu quero fazer muito a Índia, eu quero visitar o Camboja. Mas assim, o que eu precisava mesmo agora era fazer a Índia. É o que eu estou pesquisando, vendo. Você falou Peru agora? Aí, pois me escapou. Peru. O espanhol está na sua vida também, né? Pois é, eu tenho uma escola de espanhol já há quase 10 anos e é uma... Peru. Nossa, escapou. É porque eu estou fazendo umas traduções e estou dando muita aula também. Então, menina, às vezes vem a palavra em espanhol antes do português. Já está impregnada de espanhol. Totalmente. Me diz uma coisa, como é que você falou do Raul, que faz as fotos, aliás, belíssimas fotos. Você falou da sua filha, Mariana, que vai viajar agora para a Argentina com você. Como é que é ter uma família e, ao mesmo tempo, ter esse gosto aí pelas viagens? Tem que ter uma família bem camarada, né? Não, com certeza. O Raul gosta muito de viajar. Ele é fotógrafo de natureza e gastronomia, de turismo e gastronomia. Então, assim, foi unir o útil ao agradável. Aprendi muita coisa de fotografia com ele, porque eu faço algumas viagens sozinhas, em que, claro, eu não tenho todo o equipamento dele, mas com a minha maquininha automática a gente tenta resolver, trazendo uma certa dignidade à imagem, para não ficar aquela coisa feia. E a Mariana, tão só com 3 anos, ela adora isso. Então, ela tem a malinha dela de rodinha, ela, cada vez quando fica uma semana sem viajar, porque viagem para mim, Sandra, às vezes é descer aqui para Morretes também, sabe? Não é pegar um avião, para atravessar o oceano, é ir para lá, para comer ali uma comidinha tradicional e tudo mais. Então, ela pergunta, mamãe, onde nós vamos hoje? Qual que é a nossa parada hoje? Ela já está completamente introduzida nesse universo. O Ministério do Turismo vem falando que hoje está mais fácil viajar. Você acha, você concorda? Não viaja quem não quer hoje? Concordo absolutamente.
Totalmente. Obviamente, Sandro, que como eu disse, toda viagem, por mais econômica que seja, ela vai ficar cara, tá? Mas, hoje nós temos companhias aéreas low cost, você tem possibilidade de dividir uma viagem muitas vezes, você tem um acesso à reserva de hotéis no mundo inteiro através dos sites onde você não tinha acesso, então você pode escolher o site mais barato. Você tem uma facilidade, até porque os blogs, os sites de viagem, os fóruns de viajante acabam dizendo, olha, você não precisa comer naquele restaurante caro que todo guia fala para você ir. Você pode comprar comida no supermercado, fazer um lanche saboroso no parque, enfim. Hoje, só não viaja quem não quer mesmo ou porque tem outras prioridades. Porque viajar é dinheiro e você pode ter outra prioridade, quero comprar um carro, uma televisão e pronto. Para terminar como dica, a gente pode falar dos 7 pecados do viajante que você elencou. Isso é muito divertido. Quais são? Olha, bom, na verdade, eu tenho assim, o principal pecado para mim dos 7 é justamente a inveja. Por exemplo, as pessoas perguntam para mim assim, mas para você viajar, você só viaja? Eu falo, mas gente, eu não só viajo, eu trabalho muito, até porque pagar a viagem não é uma coisa fácil. Então, o que acontece? Eu digo assim, que o principal pecado entre eles é a inveja, porque se eu viajo e você não, a tua prioridade não foi viajar, porque é aquilo que a gente estava falando, só não viaja quem não quer. Se a tua prioridade hoje é comprar um carro novo, é investir numa roupa bacana, porque eu também gosto de carro novo e roupa bacana, mas enfim, a minha prioridade geralmente é outra, você tem que ficar satisfeito com as suas escolhas, porque o viajante profissional, ele viaja porque o patrimônio que ele busca, nenhuma moeda pode comprar. É uma coisa assim, acima de dinheiro. Uma experiência. Experiência, cultura. Eu costumo dizer que eu sou péssima em geografia. Pouco que eu aprendi com geografia foi viajando. Quais são os outros pecados, se você se lembra? A gente elenca assim, luxúria, avareza. Luxúria, por exemplo, eu digo, se você cuidar desse negócio de ficar chavecando demais, se você tem que entender o modus operandi do lugar. Para não entrar em roubada, exatamente. Né? Se você vai num cruzeiro aí para solteiros, tudo bem, mas se você está numa região um pouco mais conservadora, você tem que tomar cuidado. Pode ficar com o olho roxo e ter que usar o seguro saúde. Exatamente. Que deve ter sido feito, né? A avareza, por exemplo, é a história de você ser extremamente mão de vaca muquirana em todas as circunstâncias. Por exemplo, eu tenho um planejamento econômico, mas eu acho que você tem que ter o seu momento extravagância. Se você viajar 100% de uma forma econômica, cheio de restrições, vai ser extremamente deprimente. Então, eu vou economizar hoje, mas amanhã eu vou me dar um certo luxo. Ou eu vou comprar uma roupa, eu vou num restaurante bacana, ou eu vou dormir uma noite num hotel que eu não dormiria nunca. Então, a tua viagem ela tem que ser finalizada com esse momento de extravagância. Silvia, foi um prazer recebê-la aqui no estúdio da OTV para essa outra conversa. Se você quiser mais informações sobre viagens, sobre a Silvia, vá lá no matraqueando.com.br. Se você quiser rever esse nosso bate-papo, entre em nossa página otv.tv.br. Obrigado pela companhia, até a nossa próxima outra conversa.